Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora que você esteja me assistindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Razalag Astrology. E hoje vamos fazer uma análise dos dois mapas dos dois candidatos ao segundo turno das nossas eleições presidenciais. Análise do segundo turno. Lembre-se que democracia não é apenas votar, e sim participar, fiscalizar e se organizar. Então, eu vou começar pelo mapa do Lula, porque ele é o mais difícil de interpretar. Vou explicar por quê. O Lula é um clássico caso de brasileiro que teve o registro fraudado, chamado gato. Quem conhece futebol sabe que muita gente teve o registro fraudado, ora para se passar por pessoas mais novas, ora para antecipar direitos, como algumas pessoas voltavam mais cedo, tiravam carteira de trabalho mais cedo para ajudar na renda da família. E essas pessoas tinham o registro de data alterado. Então, foram divulgadas duas datas de nascimento para ele. Uma de 6/10 e a outra de 27/10. Anos mais tarde, as pessoas começaram a se questionar se ele nasceu em Garanhuns ou Caetés. Na época que ele nasceu, em 1945, era o mesmo município, mas hoje são municípios separados e tem uma distância de 20 quilômetros de um município para outro. Além disso, os horários que os astrólogos fornecem variam entre 5 e 6 da manhã e 8 e 27 da manhã. O nascer do sol daquele dia foi às 5 horas, 2 minutos e 29 segundos da manhã, por cálculo astronômico e naval. Então, com base em entrevistas e relatos de astrólogos que já entrevistaram ele, a gente tem o seguinte retrato do Lula. Ele faz pronunciamentos constantes, sempre brincando, que ele comemora o aniversário mesmo, no dia 27/10, mas ele torna público que ele foi registrado em duas datas diferentes. O próprio Lula e o Frei Beto reforçam que na paróquia onde ele foi batizado pela sua família, consta a data de 27/10 de 45. Em geral, as famílias católicas, elas não mentem para o padre do horário de batismo, eles batizam a criança até um ano depois de nascida. Então, esse é o dia que a maioria toma como data de nascimento dele. Em relação ao local de nascimento, o que eu achei foi uma réplica construída no final dos anos 2000, da casa onde o Lula nasceu, em Várzea Comprida, que é um distrito de Caetés, e fica em torno de 21 quilômetros e 400 metros do centro de Garanhuns. Hora 21 e 400 no Google, na estrada mais próxima, hora 21 e 600 se pegar o transporte público. Sobre o horário de nascimento. Como a mãe do Lula já faleceu, a gente só tem um relato que ele nasceu logo após o nascer do sol, de manhã bem cedinho. Então, qualquer horário após as 5:02 da manhã está potencialmente correto. Então, com os fatos apresentados, eu vou utilizar como local de nascimento a cidade de Caetés
E a data de nascimento, o dia 27/10/1945. Eu não tenho certeza do horário. Eu peguei vários depoimentos de astrólogos e registros apócrifos divulgados na época de outras eleições, que constam pelo menos 13 versões de mapas publicados no site da Constelar e no registro apócrifo que eu recebi em 2018, constam pelo menos 3 horários no dia 27/10. Então, considerando dos astrólogos que eu consultei o material divulgado publicamente ou pessoalmente, eu, Abigail de Souza, considero que o Luiz Inácio Lula da Silva possui ascendente em Sagitário, pelos seguintes fatos biográficos. Primeiro, ele teve uma ausência precoce e a morte do pai por cirrose ainda na infância, porque o sol dele está na casa 12. Ele não teve convivência com o pai, e o irmão mais velho assumiu as vezes de pai da família. O irmão mais velho do mapa do Lula é representado pelo Júpiter, aqui na casa 11, a casa dos irmãos mais velhos. A segunda coisa é foi viúvo 2 vezes. Uma na juventude, aos 27 anos, a primeira esposa dele morreu no parto, e a segunda, recentemente, quando Dona Marisa morreu, à época da prisão dele. E nesses 2 casos, quando os astrólogos tentaram fazer o retorno solar dele, com esses horários apresentados, Mercúrio estava combusto. Então, essa situação de Mercúrio combusto nos anos de viuvez indicam uma possível relação de Mercúrio com a casa 7, sendo que os ascendentes prováveis ou são Escorpião ou Sagitário, não tem um ascendente em Peixes. A casa 7 seria num ascendente Sagitário. Outro método que o pessoal usa para conhecer o ascendente de alguém é pelo apelido que a pessoa tem conhecido no bairro. Ele não é conhecido pelo nome completo até chegar na presidência. E quem chama ele pelo nome completo só são os jornalistas. O Lula é conhecido como Lula desde a época sindical. É um nome só e um apelido. Nomes curtos já são sinais de elementos fixos, mas a gente conhece que ele tem o Sol Escorpião. Mas apelidos e nomes artísticos são sinais de ascendentes ou Sol mutável. Então, essa combinação de Sol Escorpião e ascendente Sagitário é confirmada pelo apelido que ele ficou conhecido politicamente. O número 4 informa que o envolvimento político dele se deu através do irmão, o mais velho, que era do Sindicato dos Metalúrgicos, aos 27 anos. O Júpiter na 11, 27 é seu retorno de Saturno, e Júpiter na 11. Então, a gente, como não tem certeza do horário, só do ascendente, a gente vai utilizar o mapa da lunação pré-natal como auxiliar da interpretação. Eu não sei se o Lula tem um ascendente a 0 de
de Sagitário, nem a 29 de Sagitário. Eu sei que ele tem um ascendente de Sagitário. Então, ele pode ter nascido próximo às 7 da manhã, 6 e pouquinho, quanto ele pode ter nascido às 9h30, 10 horas da manhã. Qual horário? Não sei. Já o Jair Messias Bolsonaro, ele nasceu numa cidade do interior paulista, chamada Glicério. Só que, ao contrário do registro do Lula, que é totalmente fraudado, foi fraudado para ele começar a tirar carteira para ser metalúrgico quando chegou em São Paulo. O Bolsonaro, ele foi registrado pelo pai cerca de um ano depois, porque o pai dele era dentista, mudou de cidade e, na época, era muito difícil ter registro civil em cidades menores. Então, ele foi registrar fora do tempo, porém, uma diferença de anos plausível. Ele divulgou dois horários via assessoria. O primeiro, às 5h30 da manhã, coincidente com o nascer do sol daquele dia. E o segundo, 2h45, que é igual ao horário da certidão, cujo alguns astrólogos foram pegar, segunda via, no registro civil em Campinas. Só que tem um problema. No mapa do horário mais cedo, o signo solar dele ficaria peixes, e no horário da certidão seria uma pessoa de signo solar Áries. Porém, alguns astrólogos confirmaram por retificação, entre eles meu professor Marcos Monteiro, e o ascendente condiz com o horário da certidão em técnicas preditivas, no caso, o ascendente em Câncer. Então, eu utilizarei o mapa de ascendente em Câncer e Sol em Áries para Glicério, São Paulo, 21 de março de 1955. Eu não sei, da mesma forma, eu não sei exatamente o grau do ascendente, porque as técnicas que meu professor usou eram técnicas anuais, não técnicas de progressão secundária, primária. Então, eu sei que ele tem ascendente em Câncer, pode ter nascido até 2 horas antes, entre meio-dia e 2 horas. E o que temos no ascendente em Câncer para o mapa do Bolsonaro? O filho mais velho dele, o Flávio Bolsonaro, nasceu aos 27 anos, numa ativação de casa 4, que regida por Saturno, o filho, e a Vênus na 8, e na RS constava casa 11. A casa 11 simboliza tanto irmãos mais velhos quanto filhos advindos através de casamento, seja enteado, seja filho de sangue. Então, o nascimento do Flávio coincide com a ativação de casa 11. O senhor Jair Bolsonaro teve 3 casamentos, o que é um forte indicativo de casa 7 em signo cardinal, portanto, um ascendente em signo cardinal. Pelos horários fornecidos, só poderia ser ou ascendente em Áries, descartando o horário de ascendente em Peixes, ou ascendente em Câncer. Ele é conhecido por nome e sobrenome. Ele é conhecido como Jair Bolsonaro ou Jair Messias Bolsonaro, o que é um indicativo de elementos cardinais no mapa, tanto Sol quanto ascendente. Ele iniciou na política em 1990, no seu primeiro mandato como vereador.
numa ativação por profecção da Casa 11, a Casa do Legislativo, onde passou 30 anos de sua carreira política entre vereança, deputado estadual e federal, durante 28 anos antes de ser presidente da República Federativa do Brasil. Outro dado interessante é sobre a Casa 2 de Bolsonaro. Ele começou a adquirir imóveis na sua família após o segundo casamento com a Ana Cristina do Vale. E a segunda esposa do Bolsonaro é simbolizada pelo signo de Leão. Ai, por que Leão e não a casa 7, Jade? Porque quando a gente faz derivação de vários casamentos, o primeiro casamento é a casa 7, o segundo casamento ou divórcio do primeiro casamento é simbolizado pela casa 2, que é a 8 derivada da 7. Então, o segundo casamento é representado pelo signo de Leão e a Michele Bolsonaro, a atual mulher dele, é representada pelo signo de Peixes. E é uma pessoa religiosa, embora, assim como a esposa, a primeira esposa, seja uma figura mais secundária, porque é o regente de exaltação de Peixes é Vênus, que está aqui na 8, e o regente eh, principal de Peixes é Júpiter, que está em conjunção com o ascendente, mas ele também rege o ascendente. Então, é um planeta regente do mapa do Jair, certo? Então, vamos usar como no estudo do mapa do Brasil, a gente vai usar dois mapas, certo? A grande conjunção de 2020, a conjunção Júpiter-Saturno, que deu como profecção hoje, no mês 9 de 22, ascendente em Gêmeos e regente do ascendente na 9, oposto ao ascendente simbólico do Brasil. Nessa comparação, vamos comparar os mapas de Lula e Bolsonaro. Primeiro, o mapa do Lula. A gente vê no aqui eu utilizei a sobreposição da lua pré-natal com o mapa provável do Lula. Então, a gente vê a coincidência entre a lua do mapa pré-natal do Lula com a lua da profecção dessa grande conjunção na casa 11, a casa do legislativo, e por casa, por, por aspecto, temos a oposição dela, a quadratura com a Vênus em Capricórnio, do mapa da grande conjunção. Em relação aos planetas em Câncer, tanto a conjunção do mapa natal quanto da lunação pré-natal, a gente tem duas situações. Uma conjunção por casa, o ingresso por casa desses planetas, Marte, Lua e Saturno, com a Vênus, ambos na casa 8 dos mapas. A oposição dos planetas em Câncer com a Vênus. E no mapa da alunação pré-natal do Lula, a gente tem uma coisa curiosa. Vocês veem que o ascendente da alunação pré-natal é em Virgem, certo? Esses planetas em Câncer estão na casa 11 e eles se sobrepõem à Lua. A Lua, além de representar nesse mapa especificamente os aliados do Brasil,
e está no poder legislativo, aqui eles se sobrepõem, são planetas importantes no mapa do Lula, estão na casa 8. Então, há um apoio do Lula em relação a deputados eleitos e em relação a aliados, países aliados do país. Isso se repete no mapa possível do Lula, do ascendente Sagitário, quando o próprio regente do ascendente e Vênus se sobrepõe à Lua, que é um indicativo de popularidade. O planeta na casa 12, no mapa do Lula, é o Sol e Mercúrio, e no mapa da profecção, nosso país, a grande conjunção, é Marte. Marte está se sobrepondo a esses planetas em Escorpião e se opondo por signo. Só que Marte está conjunção em Algol. Existe a possibilidade tanto de problemas de saúde na garganta, que o Lula já teve, ele já teve câncer no faringe, eu acho, quanto um apeamento de um golpe de Estado, porque a Algol representa o golpeamento. Já o mapa do Jair, em relação à grande conjunção, eu estou botando esses roxinho, azul como cor do partido, tá, pessoal? Não é nada. A gente tem o Sol exaltado aqui do mapa do Jair, sobrepondo Júpiter e Saturno da conjunção. Temos uma sobreposição de Marte e por signo ao Marte da profecção. Porém, esse mesmo Marte está sobrepondo por casa a Lua que está na casa 11, por casa. Então, há uma imagem de agressividade, de corte em relação à popularidade e aos aliados do país. Isso pode ser um conflito diplomático, pode ser, mas pode ser também uma queda de popularidade. Há também, e eu coloquei aqui, pela conjunção exata do norte, do mapa do natal do Jair, com a Vênus natal dele, o que pode indicar problemas com a sua esposa, tanto problemas ocultos do país ou do legislativo, do mapa do Jair. Então, é um ponto a se verificar. Outra coisa sobreposta aqui, temos a sobreposição de casa de Mercúrio com Mercúrio natal o, e o Sol da grande conjunção, na profissão da grande conjunção, e tem uma sobreposição por signo da Lua natal do Jair com o Sol e Mercúrio. O Sol e Mercúrio na grande conjunção, eles representam a comunicação, os vizinhos do país e o poder legislativo. Isso mostra também a grande eleição de deputados e governadores do mesmo partido do Jair Bolsonaro. Isso é a força do Jair se demonstrando por meio da eleição de deputados e senadores do mapa
da grande conjunção. A gente aqui tem o mapa da Nova República, que é um mapa oficial do Brasil, gente. Não é o mapa de 1822, é o mapa de 1988, quando foi promulgada a Constituição que rege as regras democráticas após o final da ditadura militar, de 1964. Ela encerrou em 1988. Então, nesse mapa comum, a gente adianta um signo por ano e chegamos novamente a um ano de ascendente em Sagitário, que é o ascendente simbólico do Brasil. Só que nesse ano também temos um Marte digno na casa 2 como aliados do país. Então, teremos o Exército e forças estrangeiras como aliadas esse ano do nosso país. Há também a diferença maior do Sol saindo da sua queda para conjunção com Sírius, uma estrela altamente benéfica, e a Lua, que representa tanto o povo em geral, como nesse caso, os credores externos do país e os trabalhadores, exaltadíssima aqui. Então, o que que vemos nesse mapa? Há uma melhoria, independente do presidente, há tanto forças externas ajudando na situação do Brasil, inclusive com exércitos, tanto o povo vai melhorar de condição, independente de quem se eleger. E o Júpiter, que é o regente do ascendente, está em domicílio, o que é uma ótima notícia. O país vai estar melhor. Então, o que, que vemos aqui no mapa? Como o Lula também tem ascendente em Sagitário, a sobreposição mais evidente é dos planetas em Câncer com o Sol e Mercúrio da profecção do mapa do Brasil. Então, a sobreposição da Lua representa o povo, de Marte natal do Lula, que representa no mapa dele a casa 6, a casa das doenças, e a casa 12. Repito, a casa 5, a casa dos filhos, a casa da criatividade do mapa do Lula, e a casa 12, que é a casa dos inimigos ocultos, doenças desconhecidas, isolamento, autossabotagem do Lula. São assuntos de Marte. E Saturno, que rege a 2 e a 3, que é a comunicação e os recursos. Eles todos estão sobrepondo ao Sol do mapa do Brasil, que representa a justiça, o poder judiciário, e também representa a casa 5. Enquanto Mercúrio, nesse mapa, representa as forças externas ao país e o governo. Marte, Saturno, dos mapas do ex-presidente Lula estão sobrepostos a simbolismos que remetem ao governo e ao poder judiciário. O ascendente da alunação pré-natal do Lula está sobreposto ao MC e a Saturno no mapa da profecção do Brasil, que representa aliados e representa também a comunicação, as estradas e a exaltação do legislativo. Vai ser servir a ser eleito, vai ser um governo que privilegiará tanto o judiciário quanto o legislativo. E há uma influência forte do legislativo aqui no MC.
Vamos mais. Já o Jair Bolsonaro, ele só tem sobreposições por casa no mapa da Nova República progredido. Por quê? Seu único ingresso por signo é do Júpiter no ascendente do Jair, em cima do Mercúrio e Sol da profecção do mapa da Nova República. Porém, contudo, todavia, entretanto, Júpiter no mapa do Jair representa a casa 9, que representa tanto a sua terceira esposa, quanto o poder legislativo e o exterior. E poder judiciário e o exterior. No mapa do Brasil, representa também recursos externos. Então, ele está tanto financiado por recursos externos, quanto ele pode adquirir moradia no exterior. Há uma sobreposição de Mercúrio com Júpiter do mapa aqui. Mercúrio representa locais distantes pela casa 12 e países vizinhos que apoiam o Bolsonaro. E aqui está relacionado à casa 4, que é a agricultura, as raízes, reforçando o testemunho de ida ao exterior. Há uma sobreposição de nó do norte em Capricórnio com Marte. Esse Marte, ele dispõe do Sol do Jair e dispõe dos seus filhos. Então, há uma ajuda de aliados de fora aos filhos dele. E uma sobreposição de Marte do mapa do Jair, que rege o MC dele, a carreira política, quanto os seus filhos, sobre a Vênus do país. Há uma sobreposição que favorece mais a Vênus do país, o Sol do país, a Lua do país, do que a Marte, os filhos de Bolsonaro, mas como ambos que se candidataram se elegeram o Eduardo, ainda que com votação menor, então a gente tem um favorecimento indireto da carreira política deles, porém não tão intensidade, porque não há afinidade entre Marte em Touro com a Lua. A Lua está mais forte, o povo está mais forte que os filhos dele, que estão à disposição das associações políticas. O que eu acho pela análise do mapa, todos os indícios do mapa natal sobreposto ao mapa do Brasil estão indicando que o Bolsonaro não vai assumir, ele vai para o exterior. Enquanto o mapa do Lula, há uma forte probabilidade de ele não concluir o mandato. Seja por doença, seja por golpe parlamentar. Então, dos dois, eu acho que termina melhor é o Jair, mas ele não assume. Enquanto o Lula assume, mas não termina. E é sobre isso, pessoal. A única coisa que eu tenho a falar para vocês. Até o próximo vídeo. Bebam muita água. E muito obrigada pela atenção, tá? Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.